Boa noite, meus irmãos. Mais uma oportunidade que nós temos de aprender de Deus, de meditar um pouco na sua palavra. Você está feliz, meu irmão? Dei uma sentida aqui. Hoje nós vamos tratar de um assunto, visando o nosso tema, que é como Deus cura a dor. A gente vai lidar com um personagem que talvez em algum momento você vai se identificar com ele. É certo de que os momentos difíceis nas nossas vidas, eles chegam quando nós menos esperamos. Ele não manda uma carta, ele não te avisa. De repente, uma dificuldade está sentada na sua sala. De repente, um problema adentra a sua casa e você, sem perceber, lidar com isso. Sem perceber, um momento difícil está acontecendo na sua família, sem você perceber, sem você pedir, alguma coisa aconteceu. E aí, quando você menos espera, você está sentado diante desse problema, e a única coisa que você enxerga é a sua alma escura, fazendo questões difíceis, lidando com questões que são extremamente delicadas. E aí, buscando resposta através disso, buscando o que nós vamos responder hoje, a cura, nós chegamos a Deus. Só que, biblicamente, nós temos um personagem que também passa por isso, que passou por essas questões, que são problemas da nossa vida, problemas que nós não conseguimos evitar. E aí nós vamos tentar aprender com esse personagem algumas coisas, vamos encontrar nele alguns dilemas que nós passamos diariamente, e vamos ver qual foi a resposta de Deus para ele, para que aí assim a gente aplique esse texto hoje e a gente possa sair daqui, talvez com um caminho de como podemos encontrar cura para as nossas dificuldades. Eu gostaria de pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias no livro de Jó. Lá no capítulo 1. Capítulo 1 de Jó, nós vamos ver até o versículo 5, que o texto vai nos apresentar quem é Jó. Antes de mais nada, é interessante nós termos em mente de que Jó não é um personagem fictício, ele não é um personagem que foi criado. A Bíblia lida com ele como alguém que existiu, fez parte ali do período dos patriarcas, então é uma pessoa que de fato existiu dentro da revelação bíblica. O texto começa dizendo o seguinte: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Aqui, o texto começa a nos apresentar quem é essa pessoa. E já de imediato, o redator do texto já nos diz que ele é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Diz que ele tem 10 filhos e que provavelmente era o homem melhor sucedido dentro do seu contexto, o homem em melhor condições daquela época. No versículo 4 apresenta algumas características para nós, mais algumas, olha só. Seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Olha que maravilha. Além dele ser um homem temente a Deus, íntegro, reto, que se desvia do mal, ele tem muitos bens e a sua família é unida. Parece que não, mas é algo de surpreender. Os 10 filhos unidos, que um vai na casa do outro. Só que aí o texto apresenta mais algumas coisas para nós. Decorridos o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Além de tudo isso que nós já enxergamos,
Jó ainda era empenhado espiritualmente na vida dos seus filhos, os santificava, oferecia holocaustos por eles, só de pensar na possibilidade de que talvez eles estivessem blasfemando contra Deus. Olha que exemplo de homem que nós estamos vendo, olha que exemplo de família que nós estamos diante agora. É sobre essa pessoa que nós iremos falar hoje. Então nós encontramos Jó íntegro e reto, nós encontramos ele bem-sucedido, nós encontramos uma família unida, bem instruída, e nós encontramos espiritualmente um pai comprometido com sua família. Uma pessoa que ama a Deus, porque o medo dele era que os filhos blasfemassem no seu coração contra Deus. Por conta disso, ele já de imediato oferecia holocaustos. Olha que interessante que é isso. E aqui a gente já começa a aprender algumas coisas referente à nossa família. Parece que foi-se o tempo onde nós orávamos mais pelos nossos filhos, onde a gente acordava de madrugada com a mãe no nosso pé orando por nós. Quem é dessa época? Não? Só eu que acordava assustado? Então tá bom, então. Só que aqui se encerra a apresentação de Jó, e agora a gente vai para uma reunião celestial que está acontecendo a partir do versículo 6. Olha o que diz. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor Satanás. Perceba que é Deus quem está perguntando a Satanás. Observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. E agora quem diz é Deus, não é o redator do livro. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha que maravilha. Uma coisa é nós sermos aprovados diante dos nossos familiares, diante dos nossos companheiros de trabalho, diante dos nossos companheiros na faculdade, dos nossos vizinhos, falar, essa pessoa aí, ela é íntegra, essa pessoa é de caráter. Outra coisa é isso sair da boca de Deus. Dizer que nós somos íntegros, retos, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha a posição de Jó. Só que aí Satanás vai lançar uma questão que é interessante, que ela vai encontrar. Essa questão talvez chegue para nós também. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura, Jó de balde teme a Deus? Será que não é fácil para o Jó temer a Deus? É a pergunta de Satanás. Acaso não cercastes, concebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Ou seja, não é fácil servir a Deus? Não é fácil para Jó servir a Deus? Ele é o cara mais bem-sucedido. A família é estruturada. Ele teme a Deus. Para ele é muito fácil temer a Deus, porque a vida dele está sendo abençoada. Essa é a questão que Satanás está lançando sobre Deus. Não é dúvida de Deus, mas é a dúvida da motivação pelo qual Jó serve a Deus. E se nós pensarmos agora nesse momento, falando sobre cura, existe uma teologia aí que tem causado estrago na nossa sociedade, que tem afundado famílias, tem, infelizmente, causado muitos danos, assim, pessoas estão saindo muito feridas, que é a teologia da prosperidade. Que nada mais é do que Satanás está questionando Deus. Será que ele não está aqui só porque ele é abençoado, não? Será que ele não está aqui porque ele quer ser mais abençoado? Será que ele não está fazendo desse momento do culto uma barganha com Deus? Será que ele não está querendo tirar proveito disso? E essa pergunta, às vezes, chega até nós, porque é mais fácil servir a Deus nos momentos difíceis ou nos momentos de bênçãos? Qual que é o período mais fácil de nós estarmos diante de Deus? Nos momentos difíceis ou nos momentos de bênçãos? E aqui a gente encontra um Jó fora da curva, porque nos momentos de bênçãos é difícil a gente ter gratidão a Deus. É na hora que o calo aperta, é na hora que o caldo engrossa, que a gente cai de joelho e pede misericórdia. Mas no momento de bênção, os dias passam tranquilamente. Hoje mesmo, quantos de nós agradecemos pelo privilégio de abrir os olhos? O texto diz que a graça de Deus se renova todos os dias. Então, quando nós abrimos os nossos olhos,
nós estamos diante do poder de Deus se revelando a nós. É Deus dando bom dia para nós quando nós abrimos os nossos olhos, é a graça raiando sobre nós. E às vezes isso passa muito despercebido para nós. Quantas pessoas hoje aqui ficaram sem comer? Acredito que nenhuma. Quantas pessoas aqui tiveram alguma dificuldade de não poder tomar um banho hoje? É que a gente se acostuma com a providência de Deus, a gente se acostuma com a graça de Deus sobre nós, que isso passa batido aos nossos olhos e nós esquecemos que tudo isso é provisão de Deus sobre nós. E aquilo que parece que é o mais normal, se Deus frear a mão sobre nós, nós não temos mais. Só que a questão que está sendo levantada aqui é, ele só te serve porque você está abençoando ele. E aí ele sugere algo a Deus. Presta atenção, versículo 11. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Vocês entenderam quem autorizou tocar na vida de Jó? Entenderam, né? Que foi o próprio Deus quem autorizou. E a questão é muito simples. Ele só te serve porque o Senhor o abençoa. Então vamos fazer o seguinte. Vamos tirar a bênção da vida dele e vamos ver se ele não blasfema. Vamos cortar. Vamos contextualizar para nós? Vamos cortar o emprego e vamos ver se ele continua temente a Deus. Vamos fazer mais. Vamos cortar a provisão que ele tem. Vamos cortar a ajuda que ele recebe e vamos ver se ele continua temente a Deus. Essa é a questão que Satanás está levantando. Começa o versículo 13 e diz o seguinte: sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam, como era o hábito dessa família. Bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas paciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Aí você pensa, vixe, agora complicou. Uma parte dos bens dele levaram, né? Versículo 16. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Aí você fala, agora já foi quase todos os bens dele, né? Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Em uma remessa só, chega a notícia para Jó, que tudo que ele tem foi levado. Estamos falando do homem que mais tinha servos, mais tinha bens, melhor estruturado do Oriente, agora acabou todas as finanças. Vamos nos aproximar dele, porque a gente está falando de Jó e parece que ele é tão distante de nós, né? Pensa no período que nós passamos de pandemia, pessoas que perderam o emprego. Pensa você, um pai, uma mãe, alguém que tem filhos. Imagina a notícia chegando de que agora aquele emprego que traz o sustento para sua casa não tem mais. Vamos nos aproximar mais de Jó para a gente começar a entender o dilema que ele está passando aqui. Eu me coloco no lugar dele como provedor da minha casa, a notícia chegando de que os meios pelo qual eu trago recurso não tem mais. Como que nós ficamos? Você fica em paz com isso? Às vezes o nosso chefe erra lá R$100 no nosso acerto lá, nós já fica desesperado. Essa é a verdade. E aí quando nós pensamos na área financeira, aí entra um dilema na nossa família. Porque se nós formos pegar dados, e eu fiz essa pesquisa hoje à tarde, a grande maioria dos casamentos que se encerram é por conta de finanças. Onde já se viu uma aliança que foi selada diante de Deus ser encerrada por finanças? A gente vê mais, a gente vê pessoas que no alto
no alto do dilema, diante do dinheiro, de não saber resolver, ou problemas que estão batendo na sua porta, elas optam por tirar sua própria vida. Olha o tamanho dessa enfermidade. Jó está diante dessa situação. E agora ele tem toda a sua família, só que ele perdeu tudo o que ele tem. Ele tem toda a sua família, até a gente ler o versículo 18, que diz o seguinte. Lembra que estavam vindo em sequência dar os recados, né? Que ele estava perdendo tudo. O versículo 18 já se inicia assim, ó. Também este falava. Demorou um dia? Demorou um ano? Não, logo em seguida. Também este falava ainda quando veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa do irmão primogênito, eis que se levantou o grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Se é difícil o dilema financeiro, agora pensa um pai ou uma mãe lutado com 10 filhos. O meu convite é que a gente se aproxime dele mesmo, assim, que a gente caminhe com ele mais perto. E o panorama que nós melhor temos assim, é a pandemia. Quantas pessoas próximas de nós enterraram parentes? Talvez você enterrou alguém próximo de você. Quantas notícias nós ouvimos do pai que estava enlutado por um filho, passou 2 semanas, o outro também se foi? Quantos filhos enterraram o pai e a mãe de uma semana para outra? Quantos pais enterraram esposa e filhos? E agora estamos diante de uma dor que é extremamente profunda na nossa alma, que é a dor de perder. E o ciclo natural qual é? O ciclo natural é que os filhos enterrem os pais. Esse é o ciclo da vida. Os filhos enterram os pais. O que está acontecendo aqui é que um pai vai enterrar 10 filhos. Logo em seguida, da notícia de que todos os seus bens, a sua família está em falência. O que nós faríamos no lugar desse homem? Qual é o tamanho da dor desse homem? Qual é o tamanho da dor desse pai de família que agora não tem recursos e não tem mais família? Só que ele dá uma resposta que ao nosso encontro, ela nos fere. Eu falo por mim, porque essa semana eu morei nesse texto e essa resposta que ele vai dar aqui é extremamente complexa. A resposta que ele vai oferecer, a atitude que ele vai tomar é muito difícil. E eu, me colocando na situação, eu não sei se eu faria. Isso não é eu me colocar numa condição de achar que eu sou bom, mas diante desse dilema eu não sei o que eu faria se eu enterrasse meu filho. Se eu perdesse tudo o que eu tenho, eu não sei o que eu faria. Só que, olha o que esse homem faz. Versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e chorou? E lamentou? E murmurou? Não, o texto diz que ele adorou. E aí vem esse texto que quando nós lemos, ele é tão lindo, né? Só que nós lemos ele descontextualizado do que de fato está acontecendo. Agora, olhando o dilema de Jó, olha o que ele diz. Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Eu não sei se isso te surpreende, isso me arrebenta. Essa resposta de Jó me arrebenta. Eu não sei se eu, no ápice da minha fé, nos momentos que eu estou voando na fé, eu não sei se eu conseguiria responder isso diante desse dilema. Diante de uma situação de enlutado por enterrar meu filho, perdendo todos os meus bens, se eu diria tudo isso. Só que o que é interessante, e nós começamos a pensar aqui, é que por muito menos, às vezes nós pecamos contra Deus. Eu não estou falando que talvez num momento de luta seja difícil nós encontrarmos fé. Não estou falando que isso é um problema. Estou falando que, por muito menos, às vezes nós pecamos contra Deus. Basta um probleminha financeiro e nós pecamos contra Deus. E aí, quando nós chegamos no ápice de uma dor humana, que é perder alguém que é próximo de nós, os irmãos sabem que eu trabalho com aplicativo, né? E aí,
quando tem oportunidade, as pessoas perguntam o que eu faço, eu falo, eu estudo teologia, né? Sirvo na igreja presbiteriana. E aí a pessoa fala, eu era crente. Nossa, eu era crente. Mas aí, meu pai foi acometido de um câncer. E eu falei para Deus, eu orei muito a Deus para que Deus salvasse o meu pai. Meu pai era uma pessoa boa, só que Deus não fez isso. E aí eu abandonei a fé, me decepcionei. Quantas pessoas nós não conhecemos que falam isso? Pessoas que abandonam a fé, pessoas que abandonam Deus, porque talvez em um momento difícil a sua oração não foi atendida. E talvez você não teve oração atendida. Eu não tive oração atendida. Só que aí nós vemos essa resposta de Jó. Aí no momento que a gente pensa que no momento que a gente pensa que as coisas estão tranquilas, olha como começa o capítulo 2. Vocês entenderam o contexto de Jó, né? Tá difícil, né? Capítulo 2. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, aquela reunião novamente, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás, observastes o meu servo Jó? Lembra aquele que lá atrás você falou que me abandonaria por causa dos bens? Ele abandonou? Não. Observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, é Deus quem está falando. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o consumir sem causa. Aí você fala, Jó está numa situação já extremamente difícil. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Ou seja, a primeira tese de Satanás era, tira o dinheiro dele para você ver se ele não ama mais o dinheiro do que a Deus. Tirou e não aconteceu nada, Jó continuou íntegro. Ah é? Então tira a família para você ver. Se ele não ama mais a família do que a Deus, tirou a família e Jó caiu adorando a Deus. Mas agora é pele por pele. O homem dará tudo à sua vida. Estende, porém, a mão, toca ali nos ossos e na carne e verás, se não blasfema contra ti na tua face. Peraí, talvez ali ao dinheiro ele não amasse tanto mais do que a Deus. Talvez a família não, mas agora a si mesmo ele ama mais. Ele deve amar mais a si mesmo do que a Deus. Disse o Senhor a Satanás. Quem que disse? O Senhor a Satanás. Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Ô, meu irmão, aí complicou, né? Já estava difícil antes já, sem bens e sem a família, agora, não sei. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó, a tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Olha a situação que esse homem se encontra agora. Achou que estava difícil, né? Achou que os seus problemas eram bem difíceis, né? Olha a situação que Jó se encontra agora. Ele está com tumores pelo corpo inteiro, ao ponto de pegar um caco para raspar e tirar todas as necroses que estão no corpo. Essa é a situação desse homem. Aí você fala, mas agora complicou de vez. Não, vai complicar mais um pouco, tá? Vai complicar mais um pouco. Jó vai estender a régua dele muito alta para nós reclamarmos da nossa vida agora. Ele vai colocar lá no alto. Versículo 9 diz, então sua mulher lhe disse, sobrou quem na família dele? Só a mulher. Então a sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Diante de tudo isso, você consegue manter a tua integridade? Consegue se manter fiel? Amaldiçoa a Deus e morre. Que solução que Jó tem agora? Não tem bens, não tem os filhos, não tem saúde mais. E a única pessoa que estava ao lado dele pediu para ele blasfemar contra Deus e morrer. Mas ele lhe respondeu. Essa é a resposta que às vezes nós damos por aí, né? Fala como qualquer doida. Eu sei que alguém fala isso.
Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus. Olha a resposta desse homem. Eu não sei como que ele responde isso. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Aí você fala, agora complicou, né? Vai complicar mais um pouquinho agora. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um a seu lugar. Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta e Zofar, o Naamatita. E combinaram ir juntamente, condoer-se dele e consolá-lo. Levantando-se eles de longe os olhos, e não reconhecendo, ergueram voz e choraram. E cada um rasgou o seu manto, lançaram um pó sobre o ar, sobre a cabeça, sentaram-se com ele na terra, 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. O momento difícil para chegar a 3 amigos, né? Se é um momento que a gente precisa de um amigo, é agora, porque já não tem dinheiro, já não tem os filhos, já não tem finança, já não tem a esposa, pelo menos os amigos têm, né? Só que os capítulos a seguir vão dizer que amigos são bons, mas vão dizer que eles vão complicar a situação. Porque eles vão querer fazer aquilo que se chama, eles vão querer fazer teologia com Jó. Eles vão querer buscar responder esse dilema de Jó, essas grandes dificuldades de Jó. E aí nós começamos a aprender alguma coisa. Uma teologia ruim se torna uma aplicação muito ruim para as nossas vidas. E aí eles começam, já logo o primeiro já diz o seguinte, estranho, né? Nunca vi um justo passar por essa dificuldade, né, Jó? O que está acontecendo aí? Ele começa a fazer uma insinuação de que, por que Jó está recebendo tudo isso, se eles nunca viram uma pessoa justa passar por essas coisas? Como assim, Jó, você está passando por isso? Então, os amigos que vieram consolar, são amigos, porque passaram 7 dias com ele, chorando com ele. Quando eles abrem a voz, eles falam, Jó, tem alguma coisa errada aí. Você sempre falou aí da sua fidelidade, temente a Deus, mas é estranho alguém que de fato teme a Deus passar por tudo isso. Não só isso, eles começam a dizer, Jó, é muito estranho alguém enriquecer tanto aí. Será que você não tem aproveitado das órfãos e das viúvas? Jó, será que você não tem roubado o povo? E por isso Deus pesou a mão sobre você? Jó, eu estou achando que você é louco. Então os 3 amigos que vieram lamentar com ele, estão fazendo o que agora? Fazendo duras acusações contra ele. E aí, diante disso, Jó se prostra. E ele vai fazer aquilo que nós fazemos no nosso momento difícil. No momento em que o desemprego chega, no momento em que a enfermidade chega, um acidente acontece, a gente vai perguntar, por que, Deus? Por que isso está acontecendo comigo? Porque justamente comigo, Senhor. E aí Jó vai fazer um pouco mais de 15 perguntas para Deus. E ele vai fazer um pouco mais de 30 queixas perante Deus. E sabe qual é a resposta que Jó recebe? Um silêncio total. E a pergunta é muito simples, é a pergunta que eu e você fazemos. Por que isso está acontecendo comigo? Eu acordo cedo, eu trabalho, eu estou disposto, eu quero sempre fazer o melhor para os outros. Por que justamente comigo? Por que a grama do meu vizinho é mais verde que a minha? São as indagações que nós fazemos no momento de luta, no momento de dificuldade. Diante dessas perguntas, Deus se mantém em silêncio, só que o silêncio é rompido uma hora. E lá no capítulo 38, Deus não responde às perguntas de Jó. Porém, Deus faz 70 perguntas para Jó. E dentre essas perguntas, eu gostaria de citar algumas, que diz o seguinte: depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinde, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. É Deus perguntando para Jó. Você quer me fazer pergunta? Então,
me responde essas primeiro. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ele o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com as portas quando interrompeu a madre? Quando eu lhe pus nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Versículo 12. Acaso desde que começaram os teus dias, deste ordem a madrugada, ou fizeste a alva saber o teu lugar? E aqui Deus vai fazer 70 perguntas para Jó. 70 perguntas que podem ser feitas a nós também. E aí Deus, diante dos questionamentos de Jó, Deus derrama toda a sua soberania sobre ele, fazendo perguntas extremamente complexas, ao qual até hoje nós não sabemos responder fora das Escrituras, somente nas Escrituras. E aí nós chegamos no capítulo 42. E aí aqui eu gostaria de compartilhar algo particular meu. Talvez você seja essa pessoa que está passando por alguma dessas dificuldades de Jó. Se não, você é alguém que já passou por algumas dessas dificuldades de Jó. No ano de 2018, eu passei. Foi um ano extremamente difícil, 18 e 19 para mim. Foi um ano onde eu descia na casa de um amigo meu, que eu morava no interior de São Paulo, em Fernandópolis, e nós morávamos à beira do trilho do trem. E eu sentava e via aquele trem passando e pensava, por que não resolvo o meu problema tão rápido assim? Por que eu não vou lá e resolvo o meu problema? Seria muito mais fácil para mim. Por que manter isso? Por que eu não... O trem vai passar, não vai ter dor, vai ser muito rápido. Você sabe o que é? Estar no fundo mesmo, naquele local onde parece que você está olhando para o lado oposto do poço, que você não vê a luz, você vê cada vez mais fundo, e você cava, e não tem saída. E aí, lendo o texto de Jó essa semana, eu falei, meu Deus, eu passei por isso, cara. Eu me afundei nesse mesmo lugar, assim. Por isso que eu tentei aproximar o mais próximo Jó da gente, porque em algum momento ele se identifica com a gente. Em algum momento a vida de Jó se identifica com a nossa, com os nossos dilemas. E a pergunta sempre era, por que eu, Deus? Eu abri mão da minha carreira, eu tinha outros planos, eu tinha outros desejos, outros sonhos, eu desenhei outras coisas. Por que eu? Será que isso é verdade? Será que esse Deus é verdade? Será que eu não estou falando com a árvore somente? Será que eu não estou falando sozinho? Uma crise profunda de fé, uma crise profunda de dor. Mas como os irmãos sabem, eu estou aqui, então eu não fiz nada, né? Estou aqui com os irmãos aqui na frente aqui. Não é uma miragem, eu estou aqui com os irmãos, tá? Mas, irmãos, eu me agarrei na cruz. Eu me agarrei como se não tivesse mais nada. Mais nada. Mas me agarrei com toda a minha força. Com tudo que eu tinha. E se o texto diz que aqueles que estão cansados e oprimidos têm que ir a Ele, eu fui. Eu me afundei, irmãos. Eu me afundei em teologia nesse período e eu falei, eu preciso de resposta. Eu preciso entender por que desse caos na minha vida. Eu preciso saber por que todos os meus planos foram frustrados, sendo que parecia que eles eram tudo da vontade de Deus. Por que eu me planejando para ir para o seminário, eu me planejando para estabelecer uma família, por que tudo isso foi por água abaixo? E aí, eu cheguei na mesma resposta que Jó. Capítulo 42. Então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrado. Essa resposta é fácil para nós que estamos bem. Essa resposta é tranquila você dizer ela enquanto você vai embora hoje dormir tranquilo, não existe nenhum problema na sua vida. Mas e agora para quem de fato está no fundo do poço?
Como que esse texto entra no coração de uma pessoa? Como que ela se apega nesse texto como uma verdade absoluta agora? Entende como é difícil nós aplicarmos teologia? Porque enquanto as coisas estão bem, a gente segue nossa vida, mas quando o calo aperta, como que a gente pega esse texto e transforma ele em vida para nós? Como que esse texto entra em nós e faz com que a gente saia com esperança? Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. A única forma é se nós encararmos que, de fato, esse texto é Deus quem nos revelou. É a única forma. É a única forma de nós curarmos metade dos nossos problemas. A princípio, as motivações deles e tudo que nós temos é se nós encararmos que, de fato, temos um Deus que tudo pode. Se, de fato, nós encararmos que temos um Deus que os planos dele não será frustrado. Queridos, foi nisso que eu agarrei. Eu me agarrei que eu falo para minha esposa, eu falo assim, se me tirar essa verdade hoje, eu acho que eu passo uma faca no meu pescoço. Isso é terrível de falar, mas é porque se Deus não existe mais, se as verdades da soberania de Deus não são reais, eu estou pisando na areia movediça. Eu não vou conseguir me segurar. E eu me agarrei com toda a força na cruz. E não me agarrei como aposta, me agarrei como verdade. E é exatamente isso. Se isso não for verdade, se a cruz não for verdade para nós, nós estamos gastando o nosso tempo. Nós não estamos aproveitando o tempo da maneira correta. E essa é a pergunta que entra no nosso coração. Cremos de fato que esse Deus tudo pode? Você crê que esse Deus tudo pode? Você crê que os planos deles não podem ser frustrados? Porque se nós cremos nisso, nós temos um alicerce muito forte para lidar com os nossos dilemas. Seja financeiros, seja luto, seja familiar. E aí, quando nós vamos para o versículo 3, a parte B, diz, na verdade, falei do que não entendia. E essa era a minha condição antes de eu entrar no meu dilema de 2018. Eu falava de um Deus que eu não entendia. Eu tive que ir para a Escritura, irmãos. Tive que voltar os olhos para a Escritura. Tive que dedicar mais ou menos, pelo menos eu fiquei acho que uns 6 meses trancado em casa lendo. Lendo e meditando e absorvendo todos esses textos em uma crise profunda e buscando resposta. Ou isso aqui é verdade, ou eu abandono, eu vou resolver o meu problema. Porque se o texto diz que Deus tudo pode, se o texto diz que ele, Gênesis 1 e 2, que ele falou, haja luz e houve luz, que haja os vales, que a água venha até aqui, se Jesus diante do paralítico falou, levanta, se ele falou para o cego, enxerga, se a palavra nos revela isso, e isso é verdade, nós estamos a um passo da nossa cura. Nós estamos diante do Deus que pode nos fornecer a cura. Agora, se nós temos dúvidas sobre isso, estamos distante de Jó, estamos distante do paralítico, estamos distante do leproso que aborda Jesus e fala, se tu queres, purifica-me. Jesus diz, eu quero ser limpo. Se nós estamos diante desse Deus de fato, basta uma palavra e as coisas modificam. Só que às vezes muitos dos nossos dilemas são porque nós não conhecemos a Deus. Eu não conhecia Deus. Eu tinha alguns textos, algumas mensagens, mas era algo muito distante de mim. E aí Jó diz o seguinte, lembra que Jó já era aprovado por Deus, homem reto e íntegro, temente a Deus e não se desviava do mal. Olha o que ele diz ainda, olha a condição de Jó. Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo do pó e na cinza. Um dos grandes agentes de cura para a nossa vida é nós conhecermos a Deus. Isso parece que é difícil, né? Porque aí você fala, tá, mas amanhã eu não tenho comida, financeiramente eu não resolvi ainda meu problema. Meu problema é financeiro dentro de casa. Eu e minha esposa estamos com um problema porque nosso problema é financeiro. Como que eu resolvo isso?
Tá, mas amanhã, você falando tudo isso de confiar em Deus, o meu tio continua com câncer. O que eu faço diante disso? Um parente meu está enlutado, não vai resolver o problema. Eu gostaria de ler um texto do Pascal, que ele diz o seguinte, uma citação. Conhecer a Deus sem conhecer a difícil condição humana leva ao orgulho. Conhecer a difícil condição humana sem conhecer a Deus leva ao desespero. Conhecer a Jesus Cristo é o meio termo, porque nele tanto encontramos a Deus quanto nossa difícil condição. A verdade é que, se nós de fato conhecêssemos a Deus, nós saberíamos que a dificuldade ela vai chegar. Que talvez a cura que nós estamos buscando seja uma cura financeira para o nosso lar, para resolver o nosso casamento. Talvez seja uma enfermidade. Talvez seja um luto. Mas a verdade é que, teologicamente, Deus nunca disse que nós passaríamos por essa vida sem passar por isso. E se nós conhecemos a Deus, nós temos que encarar isso de frente. Só que existe uma verdade, e a verdade que se aplica a nós é que Deus é soberano e Ele governa sobre isso. Quem mandou a enfermidade na vida de Jó, quem autorizou foi Deus. E a gente não vê esse homem reclamar. É no meio da dificuldade que o nosso coração é revelado. É no meio da dificuldade que nós colocamos para fora em quem nós confiamos. É no meio da dificuldade que nós percebemos se de fato amamos a Deus. É nesse contexto. Esse é o contexto que Deus nos colocou para nós aplicarmos o que Ele se revela a nós. É bem difícil a teologia do sofrimento, né? A teologia do sofrimento ela gera um incômodo em nós, mas é nesses momentos que Deus nos dá a oportunidade de, diante de um problema financeiro, unir uma família. O problema financeiro não é para separar uma família, é para unir uma família. Porque o problema é financeiro, não é da família. É nesse momento que a família se une. É no meio de uma enfermidade que Deus nos dá a oportunidade de dobrar os nossos joelhos e ajudar um irmão. É no meio de um luto que Deus nos dá a oportunidade de ser braço para alguém. Você saber que Deus é soberano não vai inibir a dor. Mas você amar a Deus vai fazer com que você vá até essa pessoa para dividir o fardo. E aí nós temos algumas curas acontecendo. Aí nós nos tornamos agentes de cura. Não que a cura está sobre você, não que você é o portador da cura. Mas às vezes, quando nós amamos a Deus, Deus nos leva as pessoas como meios de graça. Às vezes é um casamento que está turbulento, e aí Deus levanta uma pessoa para aconselhar e caminhar junto. É assim que Deus age na nossa vida. Mas isso acontece quando nós amamos a Deus. Se nós amamos a Deus, o nosso coração se torna disponível ao próximo. Deus pode curar? Numa palavra. Basta uma ordem. Só que às vezes a ordem dele é, vai você. Vai você. O irmão está passando por dificuldade financeira? É a tua vez. Deus querendo nos usar para isso. Eu e a Kendra, no começo do nosso casamento, a gente completou 2 anos essa semana. No começo do nosso casamento, parece que eu falei que é 15 anos, né? Vou falar ainda, mas... No começo do nosso casamento, ela grávida e eu saí do emprego, porque a gente tinha um plano e não deu certo. Aí ficou eu com R$ 1.300, um aluguel de 900, uma água e uma luz, já passou já no meu salário já. E eu e ela em casa, e agora? Frango, meu Deus do céu, não aguentava mais olhar frango. Não, jamais. E, cara, a gente fez uma rifa. A gente fez uma rifinha com o fogão do nosso casamento que a gente ganhou. Cara, e Deus nos abençoou, cara. Deus levantou muitas pessoas para nos abençoar. Mas sabe por quê também? Porque a gente teve coragem de expor a nossa debilidade, o nosso momento de sofrimento. E se
pudermos aplicar a história de Jó a nós, para recebermos cura. Se você quer cura, ame a Deus. Confie em Deus, mesmo que o momento seja difícil. Encontre no momento difícil, Deus te chamando para orar mais, para confiar nele, para descansar nele, mesmo que seja a situação mais difícil. Só que de forma prática também, compartilhe a sua dificuldade. Busque ajuda. Busque o pastor. Busque os presbíteros da igreja. Busque alguém de sabedoria que possa te instruir. Busque alguém que possa te instruir de fato, assim, que possa caminhar com você. Como eu disse no início, ou estamos passando por esses problemas, ou já passamos. Talvez ao seu lado tenha alguém que está passando por isso, ou alguém que já passou e possa te ajudar. E aí ser igreja é isso. Deus pode curar? Com certeza. E eu creio que Ele pode curar. Mas, às vezes também Ele quer te usar para ser agente na vida de alguém. E aí nesse mês que é Setembro Amarelo, eu vi até um dado, eu comentei com a minha esposa, uma média de 36 pessoas tiram a vida por dia. É muita gente. É muita gente, é muita gente. No Brasil só, 36 pessoas. Essas pessoas estão ao nosso lado. Eu peguei um passageiro esses dias, levando ele para o cemitério, mas por quê? Não, rapaz, 26 anos, trabalhava com a gente, sorridente. O que aconteceu? Ele foi no quintal da frente de casa e se enforcou. Irmãos, isso é a verdade da nossa vida. Essas pessoas estão aos nossos lados. E é necessário que a gente se torne sensíveis a elas, que a gente se importe com elas, que a gente encontre a oportunidade de alcançar as pessoas e que também a gente encontre a oportunidade de ser alcançado. As pessoas precisam de Deus, mas as pessoas também precisam de pessoas. E para nós encerrarmos, eu me coloco à disposição. Se alguém estiver passando por algum momento difícil, vamos carregar junto esse fardo. Nós, como igreja, temos esse papel. Vamos orar junto por isso, vamos interceder por essa cura, vamos buscar soluções por esse problema financeiro. A gente tem um especialista, Fabiana é especialista nessa área. Vamos buscar as pessoas que estão ao nosso lado. Deus nos deu os instrumentos, está tudo aqui. Vamos nos ajudar, vamos nos apoiar. Vamos ser uma igreja que, de fato, leva o amor de Cristo, que resplandece esse caráter de Cristo. Mas sabendo que Ele tudo pode e que nenhum dos planos dele pode ser frustrado. Amém, queridos? Que Deus abençoe e que essa palavra encontre de fato terra boa. Essa foi a palavra que me salvou, queridos, em 2018. Foi por isso que me salvou e hoje estou agarrado nela. Todos nós possamos agarrar junto e vamos junto. Amém? Vou orar com os irmãos e nós encerramos isso. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado porque desde sempre o Senhor vem com a sua providência, Senhor. Às vezes não é da forma que nós esperamos, mas o Senhor vem, Pai. O Senhor traz graça sobre nós. É nos momentos difíceis que o nosso coração se abre e nós revelamos em quem nós confiamos, Pai. Nos ajuda, Senhor, aumenta a nossa fé e principalmente, Senhor, derrama cura sobre nós, Pai. Sobre situações difíceis, complexas, Senhor, sobre o luto, Pai, sobre decisões difíceis, Pai, sobre famílias, que a gente possa revelar o Seu amor, Senhor, e que, de fato, possamos testemunhar a Sua cura, Senhor. Seja a área que for, Pai, nós cremos que basta uma palavra e o Senhor restaura tudo, Senhor. Assim como o Seu servo Jó, Senhor, que em meio aos grandes dilemas, às situações mais difíceis, ele confiou em Ti, Senhor, e em nenhum momento ele murmurou, reclamou, Senhor. Que o Senhor abra o nosso coração para que possamos cair de joelho da mesma forma, Senhor, contemplando a Sua graça, o Seu amor por nós, a Sua provisão, Senhor. E que todo esse amor se transforme, Pai, se transforme em obras vivas, Senhor, entre nós. Que possamos nos amar, nos alcançar, Senhor. Que possamos também ter força, Pai, para revelar os momentos difíceis de nossa família. Nós te agradecemos porque cremos que o Senhor cuida de nós. Nós cremos que o Senhor inclina o seu ouvido a nós, a nossa oração, Senhor. Mas nós queremos cada vez mais estar mais perto de Ti, Senhor. Confiar mais em Ti, Pai. Isso é o que nós te pedimos, Senhor.
e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.